Sejam bem-vindos, né? Vocês que eu não conheço. Vocês já ouviram falar do Livro dos Espíritos? Conhece, né? Então todo mundo que está aqui, vocês também, né? Então tá, não é novidade para ninguém o livro, né? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre espíritos errantes. Então agora a gente passou a parte da criação, dos mundos, da gente, tudo, da vida, e a gente começa a falar da vida espiritual em si, né? Então assim, mais uma vez, repito, não tenho a verdade, não no que eu falo é o que eu sinto, como eu recebo. Então, é interessante que às vezes você diz, olha, mas não seria isso, não poderia ser isso. É interessante até para mim. Outras, às vezes, outras formas de visão, né, que auxilia, tá certo? Então, eu estou aqui junto, estudando junto. Então, não sei. Eu ponho sempre o meu ponto de vista, ok? Então, isso não quer dizer que seja verdade, né? A verdade é de cada um. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mundo dos espíritos, e aí falar sobre os espíritos errantes. Primeira coisa, o que é errantes? O que é erraticidade? Né? Tudo é muito lento hoje aqui, viu? Tudo está muito lento. Olha, falei? Erraticidade a gente fala no livro dos Espíritos, Kardec designou esse nome, definiu esse nome, conceituou como uma parte, não dá para falar lugar, né, porque é etéreo, né, mas digamos assim, um lugar aonde ficamos nós quando estamos desencarnados, ou seja, estamos num momento de transição, ainda vamos retornar. Então, ainda não somos puros, ainda não sabemos o que deveríamos ainda, né, o que ainda não conhecemos, para habitar outras esferas de dimensões. Então, a gente fica como se a gente ficasse num lugar transitório em que eu vou retornar. Então, errante digamos assim, aquele que ainda está no caminho, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Então, quando desencarna, fica nesse, digamos, espaço, tá certo? E isso foi criado, no momento que foi criado o universo, foi criado também essa possibilidade, né, de que a gente fique nesse trânsito, tá? Então, errante nada mais é do que isso. O espírito errante é viver na erraticidade. Pergunta, a alma reencarna logo depois que sai do corpo? Logo depois que morre, ele já reencarna rapidamente? Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, né, de normal, só o faz de intervalos mais longos, que podem demorar até séculos, né, gente? Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal igualzinho de um sonâmbulo lúcido. Ele usou essa analogia para poder entender. Então, assim, errante é somente quem está muito inferior? Não. Errante somos todos, que está nesse momento transitório ainda. Vou lá, revejo, eu vou ter que refazer algumas coisas, então eu vou retornar. Aí ele fala ali que alguns encarnam imediatamente. Depende muito, acho, da condição, depende do contexto, depende da motivação que vai fazê-lo retornar imediatamente. Às vezes, ele foi digamos assim, que ele foi numa situação em que não era para ele ir naquele momento. Aconteceu algo em que ele acabou passando para o outro lado, né? E aí ele se vê na necessidade de retornar, ou por ele, ou por família, ou por uma situação, ele retorna. Mas é lógico que sempre vai depender da condição dele, do que ele sabe, do que ele conhece, do que ele tem condições de até mesmo de escolher. Porque às vezes, dependendo do espírito, não tem condições de escolha, certo?
Depende muito mais da agenda kármica de cada um, organizado pelo próprio espírito ou por ele junto com os seus afetos. Ou seja, quando a gente vai tomar uma decisão de alguma coisa, hoje, nós encarnados, às vezes a gente sabe a resposta e toma a decisão sozinho, certo? Mas às vezes a gente, por mais que a gente tenha a decisão já meio que interiorizada, mas a gente sempre gosta de ouvir uma opinião, não é? Pra saber o que o outro acha, assim, para reforçar às vezes, para trocar um pouco, porque às vezes alguém fala assim, alguém de fora pode ver aquela situação de uma maneira que a gente não está conseguindo ver. Então, o reencarne pode acontecer imediatamente, como pode acontecer de demorar séculos, e por quê? A gente vai saber aqui um pouco para frente por que às vezes pode demorar, certo? Alguma dúvida com relação a quando o espírito é um pouquinho mais superior? Superior eu digo assim, ele é um pouquinho já evoluído, e muitas das vezes ele pode retornar por um compromisso dele falar, não, eu não quero deixar tal situação ainda sem solução. Pela minha agenda, eu quero já, digamos assim, ser mais rápido com o andar da carruagem. E muitas vezes ele faz compromissos pesados para isso, né? Ele volta com compromissos pesados, mas ele toma essa decisão, ele tem condições evolutivas de fazer isso, tá? É como se ele fosse mais maduro espiritualmente. O que é a alma no intervalo das encarnações? A gente acabou de falar. É um espírito errante que aspira, que quer um novo destino. Ou seja, fica esperando uma oportunidade. Não é que ele fica esperando que alguém vai decidir. Ele fica atento, acho, na possibilidade dele voltar, de que maneira ele pode voltar, ele fica analisando isso. Mas para tudo isso, não podemos esquecer que ele tem que ter condições de percepção disso. Porque o cérebro, ele apenas decodifica pensamentos. Quem faz tudo isso é o nosso eu lá superior, é o nosso Deus, é a partícula divina que faz isso. Então, tirar o corpo não quer dizer que você vai deixar tudo aqui, não, o que você pensa, não, você continua. Então, o que você souber aqui, você vai continuar sabendo lá. Com possibilidades de uma visão mais ampliada. Por isso tem que começar desde aqui. Não pode deixar para depois, tá? Imagina eu falando, eu tenho um problema muito sério com falar e barulho, eu não consigo me concentrar. Quanto pode durar esses intervalos entre você deixar o corpo e você retornar? O que vocês acham? A gente viu lá que pode ser rápido, pode demorar muito, como pode também não reencarnar mais. E ir para um outro momento, uma outra dimensão, em que não é preciso corpo biológico mais. Mas para isso precisa o que, gente? Ter condição disso. É aquela história. A gente vai sempre poder olhar para baixo, mas para cima você enxerga até um certo limite. Porque o de baixo, você subentende que você passou. Para cima você ainda não sabe. Por isso que eu falo sempre que a verdade é muito complicada a gente dizer, mas é isso. Não, eu não sei. Eu não sei. Mesmo quando eu passar para o lado de lá, eu não tenho condições de saber tudo. Por quê? Porque é o meu tamanho, é até onde eu enxergo, até onde eu tenho condições de perceber. Então, assim, pode demorar algumas horas até milhares de séculos do outro lado, sem reencarnar.
propriamente falando, não há limite estabelecido para esse estado, para ficar na erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, sem voltar, mas não é perpétuo. Essa frase de não é perpétuo é bom para a gente ficar atento para dizer assim, mas eu vou ter tempo. Vai, você é infinito. Mas como você quer passar esse tempo? Porque às vezes a gente diz, mas é eterno, o Espírito é eterno. Então, se não fizer hoje, faz amanhã. Se não fizer nessa encarnação, eu faço na próxima. Mas quanto tempo eu quero vivenciar aquilo que não é bom? Se eu sei, se eu olhar para trás, no histórico de vida, todos aqui, a gente não faz isso, mas se a gente olhar para trás, para os nossos pais, para os nossos avós, a vida era muito mais difícil. Difícil que eu falo de coisas externas, não estou falando de cabeça não, tá? Que hoje, igual hoje, não está tendo. Hoje o momento é o limite máximo da condição perceptiva nossa, que está sofrendo muito. Mas a vida era muito difícil. Para nós teve muito mais coisas que facilitaram. Então, assim, a gente não vai para trás, gente. A gente é obrigado. A lei natural é para frente. Então, quanto eu quero andar e de que maneira eu quero andar para frente? Eu vou no passo de 0,1. Assim, devagarinho. Tá tudo certo. Você tá errado? Só que não reclama. Eu quero andar um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque se eu viver 100 aqui, 100 anos, quanto eu vou ficar do outro lado? Pode ser que eu fique séculos. E como eu quero ficar? Porque quando eu for, eu não vou jogar fora isso aqui que eu vivi. Isso aqui vai ficando impregnado no meu espírito. Então, eu tenho que aproveitar para fazer ele ficar melhor, porque eu quero olhar para cima. Eu quero ficar melhor, porque causa igual aqui, não preciso outro. Certo? Então, assim, cedo ou tarde, o espírito terá que voltar numa existência apropriada e purificar as purificar os programas mal feitos, purificar as mazelas, purificar as paixões. Não tem jeito, não é perpétuo. Então, tempo, você é eterno, você tem. Mas, a que passo você quer fazer? Se você sabe que na próxima quadra tem alguma coisa muito boa para você, por que você demora para chegar lá? Se você tem condições, você sabe que tem certas condições para alcançar. E por que você não quer alcançar? O que te segura? Materialidade. Pura materialidade, somente isso que nos segura. A duração depende da vontade ou pode ser imposta? Eu ficar lá do outro lado depois que eu for. Tipo assim, não, eu vou ficar aqui agora ad eterno. Ou então, ele pergunta, pode ser imposta por alguém? O que vocês acham? Logicamente está escrito lá, né? Mas sempre, de novo, outra vez. Depende de quê? Do meu conhecimento e da minha evolução. Eu tenho condições de tomar decisões de como eu quero, onde eu quero, de que jeito eu quero. Mas para isso eu preciso ter condições de fazer isso. E de que maneira que eu faço que eu tenho condições de fazer isso? A gente só aprende, a gente só se sente. A gente só se sente, como é que fala, experiente numa atividade material, numa profissão, depois que você pratica, não é, gente? Por mais que você vá na escola, por mais que você faça faculdade, mas você só vai aprender e vai ficar craque quando você passa os perrengues naquela profissão, uns acertos, uns erros, daí você fala, nossa, eu não sabia que podia dar esse erro, da próxima você já não erra mais. É ou não é, gente? Seja o que for. Não tem outra. Não existe uma coisa assim sagrada que diz, não, vai lá, reza que vai resolver. Desculpa, não tem. É treinamento.
E de que jeito que é o treinamento? Treinamento daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer melhor. Por isso que dá trabalho. Então, só depende da gente para outros pede que ela se prolongue a fim de continuar estudos. Ou seja, eu posso estar do outro lado e dizer, não, eu tenho consciência da bagagem, eu tenho consciência do que eu ainda deixei por fazer, mas eu quero aproveitar para estudar ou para aprender, para angariar ferramenta para voltar para lá. É isso que a gente faz, só que a gente chega aqui e esquece que ferramenta trouxe. Aí vem paulada e você não sabe como resolver. É ou não é? É assim que funciona. Então, lembrando sempre, se eu estiver lá do outro lado, eu quero ter o livre-arbítrio de escolher quando volto, de que jeito volto, ou eu quero ficar dependente de alguém para dizer, agora você tem que voltar porque o negócio está feio, você só tem esse tempo. Como é que você prefere? Você quer ter liberdade, não quer? Então bora a partir de agora fazer a diferença. A erraticidade, o espaço, esse momento de erraticidade, é sinal de quem está lá, é sinal de inferioridade? Porque pelo nome diz errante, vai falar que é uma coisa que é uma pessoa que só erra, né? Não. Ele deu esse nome que eu acho interessante também, errante, né? Mas não é. A erraticidade não quer dizer inferioridade dos espíritos, porque todos os espíritos que vão para o outro lado são errantes. Perdeu o corpinho aqui, virou errante. É um nome, um conceito, que foi dado pelo Kardec. E é muito utilizado e muito bem recebido na linguagem espiritualista, na linguagem espírita. Pode ser qualquer um, pode ser um grau mais avançado, digamos assim. Ele vai ser errante também, porque por algum motivo ele vai querer voltar, ou ele não complementou, ou ele vai voltar para auxiliar. Então, assim, lembrando, tem várias dimensões, tá? O que acontece em ser um espírito errante? Eu ainda tenho que retornar numa vida biológica. Eu deixo de ser errante quando eu estou mais evoluído e mudo de dimensão. Então eu não preciso de corpo. E eu posso sair daqui e não necessariamente voltar mais. Posso ir para outra dimensão e montar um novo corpo em outro momento, em outro local, que não é esse local da erraticidade. É fora desse universo. É um outro universo. Então aí sim, eu posso imantar um outro corpo, viver em outro lugar, mas eu não tenho talvez o compromisso mais desse lugar, desse corpo físico, de passar 80, 90, 100, 60 anos aqui com dor, com problema, com conta para pagar e tudo isso. Esse é desse orbe. E outros orbes também, porque tem vida biológica sim, de outras maneiras, mas tem. Em outros planetas, neste universo. Fora dele é outra dimensão. Aí eu estou preparado para viver enquanto espírito e não mais precisando da carne. Tá? Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Acabei de falar. Sim, todos que não estão encarnados pode-se chamar de errantes. Apenas aqueles que estão mais evoluídos, que já não reencarnam mais. Ou escolhem não reencarnar, pelo menos por um período. Depois, por uma missão, ele pode reencarnar. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. Se for um espírito mais superior, estiver mais limpo que os outros, que ainda carregam programas pesados, ou seja, que carregam provas, paixões, que ainda lembra muita coisa da vida material, ele, se for um espírito que não mais carrega isso, ele pode ir para outras dimensões sem os encarnes, como eu falei para vocês. Mas nem todos sabem bem o que fazem, ainda estão na ignorância.
ou faz maldade consigo mesmo, ou faz maldade com os outros. E a gente sempre fala que isso é ignorância, é não conhecer o funcionamento das coisas. Aí quando ele vai para o outro lado, acontece aquela coisa de que fala assim, mas alguém tomou a decisão para ele reencarnar. Por quê? Porque ele passa a ser vampirizado por outros espíritos que ele atrapalhou, que vai tirar o sossego dele do outro lado. E aí, ele não vê outra alternativa em baixar a guarda e deixar que alguém o auxilie para retornar. Por isso que fala que aí é outro que toma a decisão. Não é que o outro toma a decisão. É que, sabe um momento que a pessoa cansou e entrega os pontos de tanto sofrimento? Sabe aquelas pessoas que você, às vezes, a pessoa sofre, não pede ajuda. Quando ela chega no fundo do poço, daí ela grita, ou aí ela precisa de alguém, ela grita, a mesma coisa acontece em termos espiritual. Se ele for despreparado, se ele for a pessoa que fez uma maldade com ele, detonou o corpo, não cuidou, não ficou com atenção com ele próprio, nos pensamentos, na vida biológica, ou ele fez isso para outros, ele vai sofrer, não tem outra alternativa. E aí automaticamente é o que pede ajuda, mesmo sem pedir, mas um outro afeto, um outro vai auxiliar e dizer, não tem outra alternativa. Ele tem que retornar para vivenciar, para tentar pôr a lição em prática. Por isso que retorna. Vamos lá, 227. De que modo se instrui os espíritos errantes? É certo que não fazem como nós, né? Assim, para se instruir, para aprender, para querer aprender as coisas. Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem o discurso dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe dão ideias para ele retornar, ideias que eles não tinham. Então, ou seja, você pode aprender agora, mas se você estiver do outro lado, você também tem a oportunidade de aprender. A gente sabe disso. Em plena reunião mediúnica a gente vê isso. Situações em que espíritos falam, eu ouvi tudo, eu sei o que foi falado, né? No estudo que vocês estão fazendo, não é assim? Por quê? Porque está ali também. Então, assim, para vocês verem que a gente sempre tem a companhia, sempre estão juntos. Não existe um lugar, não existe lugar material que não exista vida espiritual. Ou seja, tudo é espiritual. Um está de carne, outro está sem. Mas está sempre tudo junto. Sempre, o tempo todo. É ou não é? Você sabe disso, você também, né? Então, assim, não tem outro jeito. A diferença é que a gente não olha a gente não vê com esse olho biológico, físico. Mas muitos veem, né? Com o seu olho espiritual. Que na verdade, esse olho físico vem a partir desse olho mesmo que nós temos, essa condição que nós temos, né? Mas alguns estão mais apurados, outros não. Isso depende muito. Então, assim, lembrar sempre que eles estudam com a gente, eles estão para o próximo, eles estão vendo as ações, nossa, fulano fez tal coisa, não deu muito certo. Às vezes nem se intromete na sua vida, mas está vendo o que você está fazendo numa situação, num contexto que era parecido com o que ele viveu. Aí ele olha, ele fala, ele tinha tomado uma atitude, a Evelyn tomou outra, no mesmo contexto. Ele fala, nossa, e a Evelyn sofreu menos. Então, acho que pode ser por aí. Então, assim, do mesmo jeito que a gente olha o outro, se compara, procura ideia, e vê na situação que o outro fala, acho que era por ali, ou aquilo ali não funcionou, não quero para mim, né? Assim, a gente não faz isso. Eles fazem também. Ou seja, a gente, quando está desencarnado, faz a mesma coisa. Certo? Então, essa relação fica sempre junto.
espíritos conservam alguma das paixões humanas? Que dúvida, né? O tempo todo. A maioria não sabe nem que passou para o lado. Detalhe, gente. Tem muita gente que não sabe que morreu. É brincadeira? Mas é a mais pura verdade, não é, Evelyn? É a maior pura verdade. Por quê? Porque quando ele deixa o corpo, ele olha aquele corpo, não significa nada para ele. Ele continua sentindo, andando, olhando, vendo, escutando, tentando falar com você, você não escuta, ele fica bravo ainda porque você não escuta, não sabe por que você não escuta. O que é isso, gente? É a tal da ignorância que nós falamos, não é? Ignorância no sentido de não conhecer. A gente tem a obrigação, porque nós somos isso. Nós temos a obrigação de interiorizar isso. De que quem faz a perninha andar, quem faz falar, não é o meu corpo que faz isso. Ele é só máquina. Ele é uma inteligência, agora a moda é um AI, gente. É uma inteligência artificial só. Em que meu espírito se utiliza para fazer as coisas, para vivenciar isso aqui. Então, assim, ao perder envoltórios, os espíritos elevados deixam as paixões más e os inferiores não, né? Claro. Qual é a regra? O que é bom, vai tudo, impregna tudo no meu espírito. Lembra que eu falei? O corpo não faz as coisas e fica aqui. Depende do que meu espírito dizer. Esse eu quero, esse não quero, esse eu guardo, esse não guardo. Lembra sempre, em qualquer situação de vida, de dificuldade, de alegria, de tristeza, de dor, de felicidade, toda vez que tiver qualquer um desses sentimentos, sejam eles bons ou ruins, lembre-se, quem sente não é o corpo, é esse ser que é você, que hoje se apresenta homem, se apresenta mulher, se apresenta com qualquer gênero que quiser. É esse ser. E esse ser tem que ter a autoridade de dizer: esse sentimento é bom. Esse eu quero que guarde lá no meu computador, porque eu quero usar mais vezes. Esse sentimento eu não quero, porque eu não vou, se eu morrer amanhã, eu não quero esse sentimento comigo, porque eu não quero ficar preso. Então, nós temos que ter essa condição de entendimento, de conversar com a gente mesmo, que é o nosso Deus. Quando eu falo para vocês de conversar internamente, é isso, não é fora, é dentro. Porque não existe nada lá fora. Não existe nada fora. Não existe Deus fora, não existe fora. Existe dentro. E é nesse dentro que você, falando com esse dentro, que você consegue acessar e ter a paz que precisa. E as escolhas do que você quer guardar, do que você quer imprimir no seu espírito, na sua mente espiritual. Certo? Porque senão, se começar a guardar tudo que é porcaria, quando você virar para o lado, você quer levar porcaria. Mas aí eu vou contar uma historinha que você não vai ter corpinho para dar conta dessas porcarias que você levou. Aí você vai ficar, sabe aonde? Vampirizando um, vampirizando o outro, vampirizando, porque você precisa dessa densidade para sentir de novo. Só que você não esqueceu. Lembra que eu falei do de cima? Você quer ficar, voltar? Tá bom ali? Ou se você sabe que o progresso é sempre para frente e para cima. Então você quer fazer, tem outras coisas melhores. Não para no sofrimento, né? Ó, esse aqui, eu vou ler um negocinho para vocês que eu achei bem interessante. A gente já está acabando. De acordo com os ensinamentos ancestrais, nós temos 7 níveis de consciência. Quem estuda yoga, quem estuda holístico, sabe. Nós temos 7 níveis de consciência.
E aí eu digo a vocês, esses níveis de consciência, eles são... Engraçado que esse número é número dos chakras. Nós temos 4 chakras, depois mais 3 chakras, não é isso? Então, assim, de acordo com os ensinamentos ancestrais, são 7 níveis. Mas ele fica no quaternário inferior, quaternário inferior são 4 corpos. 3 etéreos e mais o físico, 4. Que é aquele corpo astral, né, que a gente tem, que é a parte de baixo. É daqui para baixo, do plexo solar e tal, para baixo. No momento do zigoto, para formar o embrião, na hora da formação do embrião, do feto, surgem esses corpos etéreos, a partir de uma combinação de energia e de DNA dos genes, que vão dar forma ao físico. E aí, então, se dá a conexão dos 3 corpos, daí que consegue se chegar à encarnação espiritual dos 3 corpos sutis, que são os corpos búdico, átmico, né? Que são os corpos que faz parte da alma, que vai depois, quando morrer, vai continuar com aquela carinha assim, com aquele jeitinho, vai permanecer, e aí é aquela história. Aquele negócio dos 4 de baixo, quando morrer, o ideal é que ele se dissolva também, porque é daqui. Entende, gente? Outros 3 têm que se manter. Só que se você impregnar seu espírito, seus 3 corpos, que aquilo, tudo que você sentiu aqui, vivenciou aqui, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando raiva, e vai guardando tudo isso. Quando você morrer, os 3 corpos teria que ir levar isso junto. Aí você vai levar, vai tudo pro corpo, pros 3 corpos, você não sabe o que fazer. Porque aí você fica assim, você quer, mas não consegue subir, porque o corpo está grudado aqui, mas não tem corpo para sentir mais, não tem corpo para comer feijoada mais, não tem corpo para beber cerveja mais, não tem corpo para brigar mais, e aí, como é que faz? Entendeu, gente? Então, assim, o que é daqui, tem que deixar aqui. Então tem que dar o tamanho que é para ele só, e não impregnar os outros 3. Então, os 3 corpos etéreos servem para guardar as memórias bioquímicas, cognitivas, aquilo que a gente percebe, e as coisas psico-instintivas, né? Que a gente ainda de ter instinto. As emoções, percepções e sentimentos densos deveriam morrer quando deixa o corpo, porque são transitórios também. Mas alguns são tão apegados na matéria que imprimem essa densidade nos corpos sutis, nos 3 corpos, que fazem parte do espírito. E aí se confunde quando se vê em outra dimensão, onde não se tem mais a matéria, mas conserva esses lixos, essas paixões daqui, que estavam impregnados nos 3 corpos fantasminha. A gente chama corpos fantasminha, porque a alma, né, formada por esses 3 espíritos, são o que sobrevive. Aí é confuso. Pensa um pouco, você leva tudo aqui. Aí quando for para reencarnar, você vai fazer outra pessoa, outra família, e aí vem junto aquele resto que ficou. Aí chega aqui, tem que ficar fazendo o quê? Aí tem dor que não sabe de onde, que é lá da antepenúltima. Aí tem depressão que não sabe o que é, vai ver lá de não sei das quantas. Por quê? Porque você não foi tirando, gente. Foi guardando. Cada vez que vem, traz um monte. Vem, vai fazer uma nova e traz as velhas junto. Então, cuidado. Né? A gente não dá conta nem de uma, imagina de várias. E aí a pergunta é, por que deixando a Terra, então, os espíritos não deixam essa sujeira toda, uma vez que eles sabem que é inconveniente, né? Aí vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imagina que mal o deixam. Sabe aquela história? Não é porque morreu que virou santo. Sabe aquela história? Ah, mas fulano tão bonzinho. Mentira, porque no dia anterior você estava já achando que ele não era. Então, assim, aquele é respeito pelo ser que vivenciou ali. Mas dizer que ele virou anjinho de asinha,
desculpa, né, gente? Então, assim, o que ele era, ele continua sendo. Ele continua sendo. Então, respeito sempre, sempre. Ele é parte de você, do universo. Ele é parte de você. Agora, que ele não muda, ele morreu, agora vai ficar em paz. Tem uns que a gente sabe que não vai ficar muito em paz, não. Entendeu, gente? Então, assim, se a gente sabe disso, se a gente conhece, a gente tem que... uma coisa importante. Aqui, ó. O espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Ou seja, espíritos que estão no meio assim, tipo, já estão conseguindo largar as coisas aqui, uma parte, mas ainda tem uma dificuldade, né? Muitas das vezes ele consegue ter auxílio de amigos, como a gente tem aqui. Fala, vem aqui que eu vou mostrar para você. Você não está querendo entrar, mas vem aqui, eu vou te mostrar. Ó, dá uma olhadinha. Nossa, eu quero ficar aqui. Mas para ficar aqui, tem algumas condições. Tem que pagar um passe, né? E aí, o que você faz? Deixa eu voltar, vou fazer minha agenda, vou reencarnar, porque eu quero voltar aqui. Só que a gente esquece tudo isso. Então, assim, muitas das vezes, dependendo da nossa condição, assim, do nosso merecimento, do esforço que a gente faz, algum amigo que já está um pouco mais fala, eu sei que você está fazendo esforço. Vem cá, vou mostrar para você. Eu estou falando de forma bem, né, vulgar, mas é mais ou menos isso. Vem aqui, vai dar uma olhadinha para você ver. Nossa, que paz, que maravilha. Mas você não pode ainda não. Você não pode passar dessa porteira aqui não. Você não vai dar conta da luz que tem. Então volta lá, exercita lá. Aí ele fala, o que eu tenho que fazer? Faz isso. Você tem que casar com tal pessoa, você tem que passar necessidade. Mas dou conta de tudo. Vou voltar já. Chega aqui, passa um aperto danado. É ou não é, gente? Na erraticidade, o espírito progride? Progride sim. Lembra que eu falei? Pode estudar, pode aprender, pode aproveitar o tempo para ver coisas, tanto do encarnado quanto dos outros lá. Mas é aonde que ele pratica? É triste, né, gente? Você vai na biblioteca, enche um monte de coisa, mas você só pode praticar aqui. E aqui é que o bicho pega, né? Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? O que vocês acham? De novo, o que é que está escrito ali? Depende do quê? Depende da situação que ele estiver, né? Felicidade ou infelicidade, talvez não deveria ser essa pergunta. Porque como a gente pode ser feliz vendo tanta infelicidade? Seja encarnado ou desencarnado. Você tem um amor imenso por pessoas, ou por uma situação, enfim. Aí você vai e você só não vai ficar infeliz se você não vê. Se você não tiver oportunidade ou situações que você não possa ver aquele que você deixou sofrendo. Você há de convir comigo que não dá para ser feliz, né? Mas não é nem desse mundo e nem do outro lado. Sabe por quê? Porque assim, aquele que é evoluído, ele não consegue ser feliz se aqueles que ele ama também não estiver. Entende? Porque assim, é muito egoísmo ainda a gente pensar. É igual aquele pessoal do avião. Estou feliz, Deus me salvou, eu não peguei o avião. Morreu o avião inteiro, morreu todo mundo, só ele. É estranho, não é? Porque Deus salva um, enquanto tinha 200. Qual era melhor ou era pior? Entende o que eu falo, gente? O que é felicidade, o que é estar feliz com relação a quê? Depende muito do contexto. Então, felicidade e infelicidade, eu acho que hoje eu vejo isso de uma outra forma. Eu acho que essa palavra feliz, eu deduzo hoje como uma paz. Qual é o tanto de paz que eu tenho? Qual é o tanto de serenidade que eu consigo ter para enfrentar todo o caos, todas as dificuldades?
Agora dizer, eu estou feliz, porque é aquela história, como é que você pode ser feliz enquanto você sabe que próximo de você tem alguém desgraçadamente infeliz? Por falta, por dificuldade, por problemas, por de saúde. É ou não é, gente? Então, assim, agora paz não. Paz você consegue buscar, porque a paz é aqui dentro. Ela é sua. Entende? Então, assim, na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo a sua vontade. Lembra que eu falei? Nem sempre é porque ele tem condições, ele precisa de ajuda. Aí está escrito como uma punição. Errado. Não vejo nada como punição. Porque se você tem que fazer, ninguém pune nada. É a nossa consciência que estabelece se está ruim, se eu tenho que retornar, ou se eu não tenho condições nem de tomar uma decisão, outros me auxiliam. Mas não existe nada que diga você está punido por isso, você está julgado. Não existe. Isso chama-se consciência, a sua própria. Então, assim, essa questão de estar feliz, eu trocaria essa palavra hoje por paz. Mas é uma paz, não é aquele piegas, é aquela paz que você está sereno dentro de um contexto, apesar de tudo. Então, assim, é um negócio que você conquista aqui dentro, independente de como está fora, independente até de como você está vivendo as coisas. Ela é muito interna, né? Vamos lá, para acabar. Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? A todos os mundos. Depende. Depende pelo simples fato de deixar o corpo, ele não se acha totalmente solto da matéria. Tudo sempre vai depender da condição evolutiva, né? Quer ver? Ó, e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. O que, aliás, é o objetivo para quem deve entender seus esforços, pois do contrário não se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Vou lá, dou uma olhadinha, mas não posso ficar. Se eu puder ficar 3 meses, eu tenho que ir embora, não é assim? Visto? É só dar uma olhadinha. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, da onde nasce o desejo de melhorar para conseguir chegar lá. Aí aquela história, onde que melhora? Somente aqui. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Os que estão lá já, que nem precisavam encarnar mais. Mas estão lá ainda nesse meio de campo ainda. Ele vem no inferior? Sempre. Sempre. Aquele que está entrevendo aqui vai sempre poder olhar para baixo. Ou ele passou pouco tempo, ou ele já passou muito tempo, ou ele já aprendeu a lição. Exatamente. Mas para isso, para arrumar o auxílio de quem estiver olhando de cima, eu preciso querer e estender a mão. Se eu ficar aqui embaixo, ele vai olhar e não consegue chegar. Por quê? Uma das coisas que a evolução faz é respeito. Eu não me intrometo na vida do outro. Eu só vou fazer o que o outro quiser, o que o outro pedir, o que o outro permitir. Eu nunca vou chegar porque eu sei, porque eu acho que você deve. Você não deve nada, não faz nada. Sempre vai vir. Se não for um pedido, vai vir uma sensação de que estou precisando de ajuda. Aí o outro se pode colocar numa ajuda. Se não, respeito sempre. Até mesmo para aquele que quer ficar na lama. Que quer dizer assim, tá bom aqui, ainda quero ficar mais aqui. Ok. Lembrando sempre que existe uma transição e um dinamismo muito grande em termos de universo e fora, em outros universos. Então, você pode ficar o tempo que você quiser. Agora a questão é, onde você quer ficar? Então, às vezes está na hora da gente ficar atento e querer
e querer ficar lembrando disso, pensando a respeito. Não é, eu sempre falo, não é pensar na morte, é pensar em isso é certo? Vai acontecer um dia? Vai. Como eu quero estar? Eu quero estar bem. Sabe aquele dia que você levanta, parece que você viu um passarinho, assim? Você está feliz por alguma... Você está bem, você está animado, você está de alma limpa? É essa sensação que eu quero ter depois também. Eu sei que é uma sensação boa de paz, mas para isso, deixe as coisas e não impregna nele, não. Deixa as coisas, o que é daqui, diga, não, esse eu não quero, esse eu não quero. E quem fala nessa hora não é você, carne, é você, essência, dizendo, esse eu não quero, esse é daqui, eu vou resolver, tá certo, mas não quero para mim, não vai ficar guardado. Raiva, não vai ficar guardado. Certo, gente? Aí, ó,